Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos na semana 2 do PET 4, né, de filosofia, e para esta semana nós temos como tema o eu no mundo, né, o ser e o dever ser da existência humana, do homem. Né? A gente vai fazer uma breve leitura do texto e aí a gente depois parte para uma breve explicação. Quem sou eu? Quando nos fazemos esta pergunta, é necessário considerar uma gama de fatores que participam do nosso processo de formação e evolução enquanto seres existentes no mundo. Existir no mundo para Heidegger é essencialmente possibilidade. Ele pode no ser escolher-se e conquistar-se ou se perder, ou seja, não conquistar-se ou conquistar-se só aparentemente. Ainda segundo ele, sendo sempre eu, o ser, o poder ser humano é livre para a autenticidade e inautenticidade, ou ainda para um modo de indiferença. Portanto, desde o nosso nascimento estamos inseridos em um determinado contexto social, do qual temos as bases iniciais do nosso processo de formação, adquirido pela cultura, e desenvolvemos ao longo do tempo uma espécie de crivo, onde determinamos o que é presente em nosso eu e o que é tornar-se um composto interno de nossa consciência, ou seja, aos poucos desmistificamos a nossa existência, tornamos conscientes de nós mesmos, reconhecemos nossas fragilidades e capacidades, e na liberdade nos definimos como seres do mundo. Mas o processo não é tranquilo como parece. Percebemos isso quando questionamos as coisas particulares e o êxito ou falha no relacionamento com o outro. Para o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, o ser humano é condenado a ser livre, e a liberdade reside em escolher e aceitar as consequências de nossos atos. Somos responsáveis pelo nosso eu no mundo. Só existirão interferências externas se nós escolhermos que existam. É claro que em um convívio social, como vivemos, estamos presos a esquemas predeterminados que muitas vezes subjugam a nossa capacidade, geram angústia em nosso ser e, se permitirmos, nos condiciona à vontade externa. O pensamento crítico nos possibilita uma rota de fuga destes conceitos predeterminados, através da análise detalhada de nossas vontades, desejos e objetivos, e traça uma rota de ação para termos o máximo de domínio em nossa existência. Mas é uma tarefa árdua, em um processo lento, gradual e seguro. Mas ser autêntico tem um preço. Requer abrirmos mão de ideias e situações cômodas e agir para nosso crescimento enquanto pessoas. Conhece-te a ti mesmo. Esse termo ele foi escrito na porta da entrada do templo do deus Apolo na cidade de Delfos, na Grécia, no século IV a.C. Expressa, segundo Sócrates, que para conhecer e entender a realidade, bem como conviver e dominar os segredos, o primeiro conhecimento que devemos buscar é o autoconhecimento. A partir daí saberemos o que investigar no mundo para ter pistas do que nos conduziria à realização de nosso ser. René Descartes, em sua obra Discurso sobre o Método, afirma: passei a não crer com muita firmeza em nada do que for inculcado por influência da exemplificação e do costume, e deste modo me libertei de inúmeros erros que podem obscurecer a nossa lucidez. Ou seja, ele determina os seguintes princípios para a descoberta das coisas em si, da seguinte forma. E aí vocês vão
perceber, né, nessas atividades pelas formas que René Descartes que diz ser cético e não tomar nada como certo até que haja evidência de que seja certo, dividir os pensamentos em dificuldades menores, ordenar os problemas do mais simples ao mais complicado, até que não existam mais problemas, e sim evidências, conclusões, enumerar e revisar as conclusões. Ou seja, gente, a construção do eu, né, essa construção do eu no mundo, ela se dá quando a gente escolhe, quando a gente pode ser o ser que escolhe e conquistar-se ou se perder, ou seja, não conquistar-se ou conquistar-se só aparentemente. O que quer dizer? A construção do eu, do nosso eu no mundo, ela se dá de forma efetiva quando a gente escolhe, vamos dizer assim, quando a gente, pelas nossas escolhas, entre aspas, toma as rédeas da nossa vida, né? É claro que a nossa vida ela é constituída de aspectos que nós podemos escolher e de aspectos que não podemos escolher, né? Pois, visto que essas situações são o ambiente que determina. Mas o que Heidegger, né, e o texto quer dizer é o seguinte, que não é porque o ambiente determina, a convivência com os outros determina algo em nossa vida, que a gente vai ser aquilo que é determinado. Nós temos essa liberdade para escolher, né? E veja bem, a liberdade aqui é a liberdade da vontade, né, individual, mas é também preciso, né, lutar para que haja liberdade coletiva, a liberdade política, né? Porque a gente só constrói o nosso eu no mundo quando os demais são livres. Porque é pela convivência com os demais que eu construo a minha identidade, né? E se os outros estão, e se o coletivo está em um momento em que não há liberdade coletiva, o meu eu também não vai ser livre, né? Porque eu só posso ser livre quando estou na convivência com os outros, na convivência com os demais. E é por isso que eu me torno livre, né? E eu me construo quando eu adentro nesse espaço de convivência com os demais. Então, o processo de formação, a cultura, ela é importante, né? E a gente precisa perceber que não podemos nos deixar levar pelas situações. A gente não pode seguir aquela música do Zeca Pagodinho que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu preciso ter consciência das minhas escolhas e escolher para conquistar, não se perder num caminho e não conquistar. Bom, gente, então é isso. Espero que tenha ajudado de certa maneira, né? Espero que tenha contribuído e que tiverem dúvidas, podem perguntar, podem questionar, fiquem à vontade. Um grande abraço, bons estudos, né? Não desista, né? Construa o seu eu, não sendo como a massa, não sendo como todo mundo é, mas sendo singular. Não individualista, mas sendo singular. Não há no mundo e nem haverá no mundo outra pessoa igual a você. Então, utilize isso como forma de deixar a sua marca no mundo, né? Participe, construa o seu eu na convivência, não sendo individualista, egoísta. Seja autêntico na sua participação da coletividade, que é importante. A liberdade individual é importante, mas
a liberdade coletiva ela é muito mais importante, porque é a liberdade coletiva que permite construir a minha liberdade individual. Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.